Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com o nosso querido camarada Tomás. E aí, companheiros do Crítica Jurídica, tudo certo? E hoje nós vamos fazer uma conversa sobre o debate que aconteceu ontem lá na Rede Bandeirantes. E a gente espera que vocês gostem, se possível deixem o like, deixem os comentários, as impressões de vocês, que vocês sabem que é muito importante, tá bem? Bom, eu já vou começar então falando quais foram as minhas impressões, depois tu dá as tuas, pode ser, Tom? Perfeito. E eu acho que o saldo foi positivo. Eu particularmente gostei desse Lula debochado e meio que ridicularizando o Bolsonaro. Particularmente a primeira parte, eu acho que o Lula macetou ele bem e estava conduzindo bem o debate, citando o desastre que foi a pandemia e todo o descaso que o Bolsonaro fez com cada uma das vítimas. E eu acho que nesse andamento foi muito bom ali no primeiro bloco, né? Mas aí ali pelo segundo bloco o Lula deu uma esfriada e no terceiro bloco acabou que o Bolsonaro teve mais vigor e começou a pautar mais o debate, falou sobre as pautas morais, corrupção, e o Lula também não conseguiu administrar muito bem o tempo no terceiro bloco. Perfeito. E aí acabou deixando aqueles 5 minutos finais que o Bolsonaro ficou lá só enrolando groselha, né? Mas o que eu queria dizer de início assim, é que eu achei que o saldo foi bem positivo. De fato, eu concordo. Eu acho que ainda mais se comparar com os outros debates, né? Os anteriores. Ainda mais que tinha participação dos outros candidatos, né? E a maioria batia no Lula. Sim, era meio que uma proxy war no debate, né? Perfeito. Sim. Então só por isso já foi bem melhor ter o debate 1 contra 1. O tempo era melhor, né? Então o formato bem melhor do que os anteriores. A gente já tinha trago nos vídeos que a gente não gostava dos formatos, né? Eu acho que o Lula foi muito bem. Só acho que para ele, às vezes, né, em alguns determinados assuntos, faltou um pouco de dado, né? Por exemplo, eu não quero que ele seja tão... Como assim dado? Vou explicar. Eu não quero que ele seja tão didático quanto o Ciro Gomes quando explica, tá? Porque eu já acho que é chato e o povo não entende às vezes. Tá, Entendeu? eu acho que o Ciro Gomes chega a ser tecnocrata Isso aí. pra explicar uma coisa. Mas Isso aí, tá, eu não beleza. quero que seja tanto, por isso mesmo. Sim. Mas eu acho que quando o Bolsonaro, por exemplo, fala que a diferença entre Bolsa Família e Auxílio Brasil é muito grande nos valores, o Lula tem que mostrar para a população que esse valor se dá por alguma razão, né? O custo de vida era muito menor, certo? O salário mínimo aumentava conforme a inflação, entende? Sim. É isso mas é que eu acho que não dá pra cobrar assim do Lula ter esse tipo de postura em um debate que o Bolsonaro realmente tá só jogando groselha. Não, de fato. Entende? Eu não acho que ele tá ali realmente pra explicar alguma coisa. Entendeu? Tanto que por isso que eu acho que ele mandou bem no sentido de ter uma postura de deboche e de meio que ridicularizar o Bolsonaro, né? E tratar meio que o Bolsonaro com desprezo, assim, tipo, olha, tu não é um estadista perto de mim, Lula. Sim. Saca? Tipo, foi essa a tratativa que eu sentia, saca? Apesar da diferença de altura ali entre os dois, que o Bolsonaro, né, realmente uma taquara rachada, é alto pra caralho, e o Lula é mais baixinho, é pequenininho, né? Mas o peso político, o peso histórico de cada um deles é muitíssimo diferente. Perfeito. E aí isso eu achei legal do Lula, assim, tratar ele, meu, tu é só uma criança aqui, tá ligado? Tu mal chegou no parquinho e tu já quer cantar de galo. Isso. Calma lá, sabe? E aí ele ia e voltava, ocupava bem o isso que eu ia espaço, falar. sabe? Ele mostrava isso pro público, né? Ele ia até a câmera, né? Ele falava com o público, daí ele voltava. O Bolsonaro até tentou imitar depois, sim. né? Mas Só que o Bolsonaro, ele até caminha meio quadrado, não sei se Parece tu um também boneco notou mesmo. isso. Sim. Mas a impressão que eu tive é que quando ele ia assim, caminhando pra frente, ele ia bem duro e caminhando quadrado, assim, com as pernas espaçadas, saca? E o Lula se comportou muito bem, assim, da forma de lidar com a câmera e falando com o público mesmo. Eu vi que a audiência foi alta também, da Bandeirantes. Sim. Então tinha bastante gente acompanhando esse debate. E eu acho assim, que nem tu falou, trazer os dados e tal. Cara, o Bolsonaro falando as mentiras ali que ele tava falando, do auxílio, de que ele pensava nos pobres e tal, que ele fez o possível na pandemia, que ele comprou vacina na época adequada e tudo mais. Isso as pessoas, se quiserem ir a fundo e pesquisar, elas vão achar fácil na internet. Sim, fato. Só que o ponto é, o Bolsonaro falando isso, ele só tá falando pra convertido. É essa a perspectiva que eu tenho. Ele tá falando pros torcedores dele. Pra aqueles que importam pra ele falar, por exemplo, eleitores que votaram no Ciro, na Tebet, eleitores que não votaram no primeiro turno, pra esses o Bolsonaro simplesmente não falou. Não, perfeito.
Não é? Perfeito. Ele foi mais uma vez o Bolsonaro, né? Exato, foi mais uma vez Bolsonaro. Claro que no início do debate ele estava tentando ser mais moderado e tudo mais, mas como ele viu que o Lula estava de fato macetando ele, macetando naquele primeiro bloco, ele viu que, poxa, a coisa ia ficar feia, sabe? Isso que o Lula ainda nem estava se aproveitando, não sei se foi feito um acordo ali entre a emissora e os participantes, mas o Lula nem estava adentrando, né, o aspecto que tinha acontecido ao longo da semana, do Bolsonaro ter citado aquele fato de ter pintado um clima entre ele e umas crianças, saiu uma né? decisão do Alexandre de Moraes, mandando eles retirarem a postagem antes do... Sim, tudo bem, mas o Lula não entrou nisso no debate. Também, mas acho por isso mais. Pode ser que seja por isso, né? Mas eu acho que assim o Lula respondeu a maioria das questões de forma bem direta, de forma até mais didática que de fato a gente está acostumado. Falou da LDO. Eu gostei da resposta da corrupção na Petrobras. Sim. Né? Que ele falou que não deveria fechar as empresas, né? Por que nos outros países não se fecha empresa e no Brasil se fechou as empresas, né? E se perdeu tantos empregos? Se corrupção fosse um problema, de fato, nesse nosso mundo capitalista, pessoal, como é que qualquer empresa grande estaria prosperando hoje em dia? Perfeito. Se todas já tiveram metidas até o talo com o escândalo de corrupção, é só pensar na Siemens, lá da Alemanha, que é gigante, Volkswagen, né? Gigantesca, pessoal. GM. Saca? Dá pra citar vários. Então, assim, o capitalismo ocidental, o capitalismo, principalmente na forma que se dá no Ocidente, ele é corrupto, sempre foi corrupto. Perfeito. Né? Ele instiga essa corrupção, né? Exatamente, porra, no século XIX, quando a gente tem o auge do período britânico lá, dessa galera aí fazendo a dominação do globo, cara, vocês têm a noção que era tarifa pra caralho, era um mercado completamente controlado por eles, era puro monopólio, saca? E aí quer falar agora em, corrupção é um problema, quebra as empresas, e corrupção nenhuma quebrou nenhuma empresa no capitalismo, saca? Se quebrasse, como é que até hoje eu vou e consigo comprar um Chevrolet? Consigo comprar um Renault, consigo comprar um celular Apple. Se todas essas empresas se metem em corrupção, né? Se metem em evasão fiscal, por exemplo, que também é crime. Perfeito. Saca? Então, óbvio, não faz sentido. Né? Não faz sentido. E é legal que o Lula traz isso, ele explica ainda. E que nem eu disse antes, ele falou da LDO, sabe? Pô, não é de se imaginar num debate entre ele e o Bolsonaro, ele comentar LDO. Sim. Sabe? Falar sobre como vai se dar o orçamento e tudo mais, de forma mais técnica e equilibrada. Sim. Né? Sim. Eu acho que faltou ele atacar, às vezes, o Bolsonaro com, por exemplo, os cortes que o Bolsonaro fez pro orçamento do ano que vem. Sim. Farmácia popular, Sim, eu acho que em vários aspectos, assim, dava pra ele ter literalmente nocauteado o Bolsonaro, acabado com o Bolsonaro. Era como se a jugular do Bolsonaro tivesse exposta e sangrando, sabe? E o Lula machado na mão. Tipo assim, o Lula podia ir com os dentes ali, entendeu? E, de fato, ele meio que opta, e eu acho que isso se dá pela própria história política do Lula, né? Não dá pra ficar esperando do Lula que ele vai fazer um jogo baixo, como o Bolsonaro faz em um debate, porque o Lula é um estadista democrata de fato. Tá certo? Ele é um estadista completo, ele tem uma história a zelar, ele tem um legado. Tá bem? Lula representa algo muito mais, não é essa coisa medonha, feia, passageira, que todo mundo vai ter vergonha num futuro próximo, daqui 10, 20, 30 anos, que é o bolsonarismo. Tá certo? Então, o Lula optando por fazer esse jogo de estadista e querendo mais, ele acena pra aquela galera Simone Tebet, Ciro Gomes. O que eu acho louvável, eu acho bom. Inclusive, eu não acho que o Lula tem que entrar nesse jogo sujo baixo. Acho que tem que deixar pra galera de campanha. Sim, pra galera militante. Saca? Perfeito. O Lula tem que continuar com seu papel de estadista, sério, competente. Tá bem? E, olha, eu sigo muito confiante, pessoal, achando que a gente vai ganhar essa eleição. Continuo com uma confiança nesse sentido. Eu não acredito que o Bolsonaro vai ter a competência necessária para conquistar os, basicamente, 6 milhões de votos que precisa, né? Sim. E tendo esse primeiro debate aí de enfrentamento entre os dois, eu acho que o Lula está muito mais preparado que o Bolsonaro. Sim, isso com certeza. Sabe? Para enfrentar, assim, as câmeras e todo
o jogo de mídia, né? E... Bom, eu só acho realmente que às vezes faltou o Lula né, morder essa jugular do Bolsonaro e acabar com ele, nocautear ele de forma ampla, né? Mas assim, querendo ou não, se ele fizesse isso, talvez ele não estaria tendo uma estética, né, uma imagem de representatividade mais séria para aqueles setores, como eu disse, da Simone Tebet e Ciro Gomes. Concordo. Né? Mas para nós que é militante, né, que é da base, a gente fica querendo, nossa, agora acaba com ele, estrangula ele, sabe? Mas não é isso que acontece de fato, né? Um bom momento se deu quando o Lula citou os sigilos, né? Sim. Tirar os sigilos do Bolsonaro. Esse momento, aí cara, tela azul. Inclusive eu achei muito engraçado esse momento. Muito engraçado. Muito engraçado, sabe? Eu vi alto. Porque os dois até que ficaram sem jeito, os dois, assim, porque o Bolsonaro ficou olhando pro Lula, assim, um tempão, meio que encarando. Não sei se foi num que eu faço ou se num sentido de intimidação, sabe? Porque foi um olhar meio tipo, sabe? Tô te encarando, sabe? Tô te analisando, entendeu? E não sei se foi bem branco. E aí ele até tenta pegar o Lula, assim, né? Pela coisa. Cara, se fosse o Lula, ele já teria dado um tapa naquela mão podre dele, né? E o Lula simplesmente, dá uma moderada. Não me toca, pera lá, calma aí, né? Mas eu achei muito engraçado, de fato, esse momento, assim. Foi um momento que eu achei realmente muito, muito engraçado. Muito bom. E o saldo em si eu acho que é bem positivo, pessoal. Eu não acho que tenha sido desfavorável. Eu vi muitas análises aí nas mídias, não só que são do nosso campo, né, campo mais progressista e tal, mas das mídias liberais, e a vasta maioria avaliou como um empate, tá certo? Porque nesse primeiro turno, de fato, o Lula, não é uma análise só nossa, né, mas o Lula macetou o Bolsonaro e estava conduzindo o debate, sendo que o Bolsonaro caiu daí na casca de banana do Lula e acabou adentrando no debate da pandemia. Aí depois o próprio Bolsonaro acaba batendo o pé, mudando, falando, não, vamos trazer outro assunto aqui. Porque ele sabe que nesse assunto daí ele está simplesmente perdido e arrasado, não é? E aí no segundo bloco dá uma esfriada, fica ali uma coisa meio neutra, não dá para ter a perspectiva de quem ganhou. E no terceiro bloco, muito devido ao fato do Lula não administrar bem o tempo, e eu acho que isso não se dá muito por o Lula não administrar tão bem o tempo, mas é porque o Lula conversa muito bem, pessoal. Perfeito, esse é o ponto. Né? O Lula é muito bom de conversa, ele é muito carismático, saca? Tá. Então, assim, tendo em vista que o Bolsonaro é um cara limitado, e que a gente viu, por exemplo, sobrou 5 minutos no final pra ele não sabia o que falar. Ficou repetindo. Ele ficou lendo, sabe? Não é aquela coisa do Lula, assim, uma coisa espontânea, uma coisa direta pra falar, não é? Então, não sei se foi tão um erro de administração do tempo, ou se dá também pelo fato de o Lula ser muito bom de conversa. E aí nesse terceiro bloco o Bolsonaro acabou tendo no final esses 5, não sei se foi 5 ou 6 minutos, que ele ficou ali só groselhando, e aí depois encerra o último bloco, né? E aí por isso que muitos analistas aí das mídias avaliaram como um empate, mas eu basicamente pontuaria como 1-0 pro Lula. Perfeito. Eu concordo, eu acho que foi muito positivo também. Eu só acho que teve uma leve vantagem pro Bolsonaro durante as entrevistas com os jornalistas, porque daí o Bolsonaro pode mentir como que quiser, entendeu? Isso, inclusive, tá triste, assim, né? Tá triste, né, cara? Porque a mídia não consegue controlar isso, não consegue ter um papel de repressão desse comportamento, né? O Alexandre de Moraes garantiu que não ia rolar fake news. Tá rolando adoidado. Né? E, inclusive, a boa parte da galera da campanha petista e militantes entraram nessa senda e estão fazendo agora uma campanha mais suja e mais de fake news. Eu, particularmente, tenho... Cara, eu fico no meio termo aí. Eu acho que às vezes é válido, mas muitas das vezes também não é, saca? Porque a coisa fica feia mesmo, fica grotesca. Passa do limite, né? Passa do limite. E... eu acho que é isso, assim, o que mais? No final, tu fala que ele não tratou bem os jornalistas. Eu acho até que, particularmente, ele mandou bem. Não acho que ele não tratou mal os jornalistas. Eu acho que o Bolsonaro teve vantagem porque ele pôde mentir à vontade, entendeu? Sem ter ninguém rebatendo ele. No combate direto, ele ainda tem o Lula que consegue responder ele, entende? Sim. Mas ali com os jornalistas, ele fala o que quiser e fica por isso, né? Isso eu acho que falta, né? A conduta daí da mídia assumir um papel mais democrático nesse sentido.
O Alexandre de Moraes garantiu que não ia acontecer, a gente vê que não está acontecendo nada. Simplesmente as redes sociais não conseguem barrar isso também. E... Cara, mas assim... Essas mentiras dele ali pros jornalistas, eu não acho que tem um problema tão grave até. Sim, sabe? é só porque transmite pra população, né? Mas eu acho que mais feio ainda nessa parte dos jornalistas é que aparece ali o Sérgio Moro com ele. Bah! Meu Deus, isso aí foi ridículo. Apareceu o Marreco de Maringá ali. Né? O Boquinha de CD apareceu ali do capitão das trevas, né? Do troglodita. Bah, ridículo isso. E aí, os caras que estavam aí... bom, cara, tanta gente que eu já vi, assim, que antes estava apoiando a candidatura do Moro, jornalistas, inclusive o professor lá, o Vila, professor de São Paulo, que não cansa de passar vergonha, né, prof. Vila? Pelo amor de Deus, ele foi morista ali por bom tempo, inclusive deu entrevista lá pro Sérgio Moro no canal dele e tudo mais. E aí, assim, né, prof. Vila, o que tu vai falar agora? Tá ali o Sérgio Moro, lambendo as botas do capitão, do mato. Que ele tanto criticou. Que ele tanto criticou, que ele tanto falava que tinha interferência na PF, que tinha corrupção também. E aí o Sérgio Moro, que é o arauto da anticorrupção, aí nessas horas, não, de nada importa, a gente tá junto aí, vamos seguir. Sérgio Moro cumprindo aquilo que ele sempre foi, né? Uma cadelinha do sistemão. Uma cadelinha do sistemão, é isso que ele sempre foi. Inclusive, postei até um meme dele aí na comunidade para vocês acompanhar. Porque é isso que o Sérgio Moro é. Sempre foi. Né? Nunca foi um magistrado competente, intelectualmente limitado, tem poucas palavras ali, ele é super limítrofe. É um cara limítrofe super mesmo. Limitado. Né? As teses dele são bizarras, ele não sabe bulhufas de porra nenhuma. Inclusive, não sabe nada de corrupção. Nem disso, né? Ele consegue falar né? Da própria história da corrupção. Não sabe nada. Falar. Entendeu? De fato. Então é um ser medíocre, repugnante, inclusive. Né? E com a boquinha de CD dele. Boquinha fechada dele. Né? Não tem o carisma de um pato. Não tem carisma nenhum. E ele tá lá com o Bolsonaro, né? Eu sou anticorrupção. Então aqui é o cara mais corrupto do Brasil. Né? Do meu lado. O cara que tem o orçamento secreto, que é o quê? Hoje somos o quê? 70 bi? 75 bi? Pensa isso aí na tua casa. Tu tá aí na tua casinha, meu amigo, me escutando agora. Pensa o que é a acumulação de 70 ou 75, eu não tenho certo na minha cabeça, mas inclusive você pode pesquisar, fique à vontade. 70 bilhões de acúmulo de dinheiro, reais, 70 bilhões, pessoal, de reais. 70 bilhões de reais acumulado em 3 anos. 3 anos de Jair Bolsonaro. E aí vem falar com a cara pálida pra mim de corrupção? Desculpe, né? Todos aqueles que apoiam o Sérgio Moro e o cara... Eu não sei se vocês são tão ingênuos nesse sentido ou se é mau caratismo mesmo. Porque é bizarro, né? Olha só esse papel que o Sérgio Moro cumpre. É bizarro. Aí vão falar que esse cara é um arauto anticorrupção, que ele, tá pela moralidade do sistema. Vá lá. Ninguém aqui é bobo, ninguém é criança, pessoal. Ninguém é criança. E aí nesse debate tá lá o Sérgio Moro cumprindo o papelzinho dele de sempre. Cadelinha de militar, cadelinha. É isso que ele é. Né? Contribuiu muito para essa sujeira que fizeram com todo o nosso país, essa desgraça política que a gente está vivendo, tá bem? Então o Sérgio Moro e os moristas têm sim a sua responsabilidade também. Com certeza. Né? Então por isso que merecem os xingamentos aqui à parte, porque é bizarro, né? É bizarro mesmo, não tem como entender. Bizarro. E aí isso só mostra assim também, né, cara? Pô, o Sérgio Moro ali, eles já tiveram tantas discussões, tantos problemas, né? O Bolsonaro é claramente o maior governo mais corrupto da história dessa república. Que nem eu falei pra vocês, pessoal, pensem no acúmulo de 70 bilhões de reais em 3 anos de governo. 70 bilhões de reais. Aí compara isso com o Mensalão, com o Lava Jato. Compara com o que tu quiser, seu palhaço. Compara! 70 bilhões, inclusive eu vi uma cidadezinha que mandaram recursos lá por conta dessas emendas parlamentares do orçamento secreto, que daí ninguém consegue ver a destinação clara daquele que tá fazendo a emenda, né, e recebe os recursos.
Mas tinha uma lá que era mais de 12 mil radiografias de dedos para uma cidadezinha que tinha 11 mil habitantes. Isso não é corrupção pra ti, bolsonarista? Ou humorista? Pelo amor de Deus, né? Não dá pra deixar esses caras dominarem as pautas morais de anticorrupção, eu sou o arauto da corrupção e tal. Pô, pessoal, Imagina. sério. Teve uma cidade lá de pouquíssimos habitantes também que fez mais teste de HIV que São Paulo. E aí, por exemplo, nesse ponto da corrupção, de que tu falou antes que o Lula não foi tão didático, eu achei que o Lula foi muito didático. Porque o Lula mostrou realmente, cara, no governo dele foi o governo mais transparente que já se teve. Não existia sigilo, não existia essa história. Saca? Eles deixavam investigar. O que era o Rodrigo Janot? O que era o Rodrigo Janot na PGR? O cara que deixou toda essa desgraça ser feita. Porque o Lula sempre deixava esse lance de equilíbrio, né, entre os poderes. Freios e contrapesos. O Lula sempre foi um democrata. Perfeito. Para esses que o acusam de socialista, não conhecem nada de Lula. Nada. Nem de socialismo. E muito menos de socialismo, né? Então, sabe, pessoal? Eu acho que, assim, o Lula respondeu bem esse lance das pautas de corrupção, falou como o governo dele foi, de fato, um governo transparente, um governo democrático, não era essa ladainha de hoje em dia de orçamento secreto, de sigilo, não é? Perfeito. Só parar pra pensar. E aí eu acho que nisso ele respondeu muito bem, foi, assim, eu diria quase perfeito, não sei, pessoal, eu gostei muito mesmo, eu até que sou suspeita, claro, pra falar, porque eu gosto muito do nosso Lulinha, mas eu gostei muito da postura dele, eu gostei muito da forma como ele respondeu, e por isso que eu nomeei que eu não acho que foi um empate, assim, acho que só o terceiro bloco foi mais um erro, mas o Lula foi muito bem, pessoal, a postura dele foi ótima. Ele foi tão bem que nem o erro de 5 minutos do Bolsonaro fez o Bolsonaro ganhar, entendeu? Nem isso botou o Bolsonaro na frente. Porque daí nesses 5 minutos, o que ele falou de diferente? Ele não falou nada. Ele não falou nada. Ele só falou, eles são contra igrejas, eles querem fechar igrejas. Todo mundo sabe que o Lula nunca fechou nenhuma igreja, pelo contrário, ele é amado até pelo Papa, ele é amado pelo Papa. Todo mundo sabe disso, tá? E aí eles falam, vai fechar a igreja, eles são a favor de ideologia de gênero, eles querem acabar com a Bíblia, eles querem acabar com o conservadorismo, com a família. Com a família, Bolsonaro. Logo o Bolsonaro, né? Um cara que teve 4 esposas, não é? Nunca foi um cara que respeitou tanto o matrimônio como o Lula já respeitou. Né? Pelo contrário, pessoal. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, em pautas morais relativas à sua própria individualidade, à sua própria pessoa, o Bolsonaro não tem pudor nenhum. Não existe um respeito por uma suposta moralidade que o Bolsonaro tenha. Ele não tem. Perfeito. Não tem. Entendeu? Simplesmente não tem. E... não sei, quer trazer mais alguma coisa? Já deve estar ficando longo isso aí. Deixa eu ver. 23 minutos já. Não tá tão longo assim. Mas pode trazer aí, fala. Foi positivo, né? Eu acho que realmente o Bolsonaro não falou nada demais, né? Ele continuou repetindo aquelas coisas e saiu perdendo, né? Eu espero que o próximo debate mantenha o formato, né? Isso é essencial. Cara, eu fiquei meio assim com o formato. Eu gostei da troca dos 15 minutos entre eles dois e tal. Eu só acho que às vezes o Lula tem que se afastar um pouco mais do Bolsonaro, assim, pra esteticamente, em termos de estética, de imagem, pro Lula mostrar que ele é muito mais antagonista que o Bolsonaro, sabe? Porque senão parece às vezes que eles estão ali e realmente são os dois democratas, sabe? É como se o Lula considerasse como se ele também tá com um democrata ali, e aí eles podem conversar como camaradas, sabe? E aí esse não é um papel que o Lula pode fazer. Sim, de fato. Entende? Então acho que isso tem que cuidar quando a gente tem esse tipo de debate que tem aproximação entre os dois, né? E eles não ficam num palanque em si separados. Mas eu gostei desse negócio de 15 minutos podendo trocar, porque daí eles conversam bastante, sabe? Eu só acho que pros jornalistas deixou pouco tempo e não teve tréplica, eu acho, né? Eles não tiveram resposta. Então pros jornalistas ali eu achei que ficou um pouco ruim, sabe? Sim. Mas em termos de tempo pros candidatos eu achei bem bom, saca? E aí outra coisa, eu vi muita gente reclamando que não teve propostas no debate, não tem conversa relacionada a um plano pro Brasil e tal. Ai, cara, assim, nós estamos em 2022, segundo turno da eleição, Bolsonaro e Lula, faca na bota, mano, e tu quer falar de proposta e tal. Cara, vai atrás, procura por ti. Você ainda tem que explicar isso, né? O Lula tem um plano de governo,
sabe? Eu já trouxe aqui que não é um plano claro, que não tem todas as diretrizes ali e tudo mais, até porque o Lula é um político na forma mais natural, né? Na essência mesmo da palavra político, e ele vai deixar isso por demorar mais tempo. E, assim, se tu quer uma base, tá ali. Qual que é o do Bolsonaro? Do Bolsonaro ele também não tem, é só ter o ministro da Economia. Ele fala, o meu plano de governo é o Paulo Guedes. Não é? Então, sei lá, quer ficar falando de propostas de governo e tal, isso assim pra mim, vocês estão no mundo do Bob, vocês estão no idealismo, sabe? Tá passando muito tempo no cachimbo, meu amigo. Pezinho no chão, saca? Vamos devagar. Nós estamos falando de Bolsonaro e Lula segundo turno 2022. Saca? Se tu espera que nesse debate ali da Band eles vão vir, cada um eles vão falar, não, a taxa de juros vai ser tanto. Eu acredito que a política industrial tem que ser aumentada. A política de salário mínimo tem que ser... Pessoal, o Lula perguntou pro Bolsonaro, você fez algum tipo de aumento real no salário mínimo? Você construiu quantas universidades? Você construiu quantos presídios de segurança máxima? O Bolsonaro que se preza tanto por isso, né? Segurança máxima. E aí, assim, silêncio total da outra parte, Bolsonaro, né? Então não adianta vocês reclamar desse tipo de coisa se a gente está ali disputando a eleição com um fascistão declarado que literalmente não tem pudor em contaminar todo o debate, em falar mentira, em menosprezar as pessoas, né? Em xingar jornalistas, como ele fez antes com a Vera Magalhães no outro debate. Nesse ele foi muito mais moderadinho. Tu viu ele falando com ela? Né? Meu Deus, chegou a ser engraçado, né? Prazer revela. Prazer revela. Cara, olha, meu... Olha que cara de pau, né, cara? Depois de tudo que aconteceu. E a outra coisa que eu queria deixar aqui, eu não gostei das perguntas dos jornalistas, tá? Sim, também. Todas elas problemáticas. Assim. Tendenciosas. E tem muito amigo, camarada aí na internet que fala, não, eu gosto tanto das análises do Josias, da Fabiola e tal, da Campos Melo lá também, são tudo progressistas, estão no campo. Calma lá, pessoal. Calma lá, que quando a chapa esquenta, não é bem assim. Vamos lembrar que eles estão abaixo da Band, né? São só jornalistas. É só ver e as perguntas que eles fizeram ali, pessoal. Sabe? É como se considerasse assim, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. É isso aí. Cara, o povo não é burro, meu. O povo não é burro. Entendeu? E por isso que eu também tenho certeza que o povo... Como o povo não é burro, tanta certeza que eu tenho nessa convicção de que o povo é inteligente, que a gente vai derrotar esse troglodita agora nas próximas eleições, no próximo turno. A gente vai derrotar ele de fato, né? Eu não acho que o Bolsonaro vai crescer no número de votos. Não acredito mesmo. A gente vai ter uma resposta agora sobre a temperatura que está. Nessas semanas vai sair várias pesquisas relativa à intenção de voto e tudo mais. Vai ser interessante para a gente ver. Mas eu não acho que vai mudar muita coisa. Eu acho que o Lula só tem a ganhar, pessoal. Com todo respeito aí. Perfeito, só tem a ganhar. Eu sei que muita gente fala, não entra no já ganhou e tal. Não é isso, sabe, pessoal? A minha preocupação maior é com o depois, sabe? É o depois de assumir o governo, depois da posse. Entendeu? E como vai se dar esse lance dos bolsonaristas? Vão ser tão enxugados? Porque o PSDB não existe mais. Então, para onde vai toda essa direita? Né? Então essa é a minha preocupação, saca? Mas em termos eleitorais, eu acho que como o Lula fez uma ótima votação no primeiro turno, só tem a ampliar no segundo turno. E tendo em vista o debate de ontem, eu acho que ele está muito mais preparado que o Bolsonaro para fazer esse jogo midiático, saca? Uma coisa que pode influenciar talvez seja a grana, né? O envolvimento. O Bolsonaro também tem a caneta na mão. Tem isso também, né? Como tu falou no outro vídeo, né? Tá rolando muita compra de voto, votos, né? Isso é foda. Então, esse é um problema que a gente tem que ter dimensão também. E por isso não subestimar, entrar num já ganhou de fato, né? Sim. Porque, de novo, o Bolsonaro tem a máquina pública na mão, eles estão de fato aí comprando votos a rodo, né? E disseminando fake news. Demissões em massa, tem empresariado aí coagindo seus funcionários, né? Assediando. Várias formas que eles utilizam, né, para fazer com que as pessoas votem no Bolsonaro, seus funcionários. E a gente tem que ter essa dimensão desse combate também, né? Porque
ainda tem aí 13 dias para as eleições, então são aí, ó, 13 dias pra gente votar 13. Perfeito, né? 13 dias pra gente votar 13. Aí sim. E realmente tirar esse troglodita, esse lixo da história brasileira. E jogar na cadeia de preferência, né? De preferência que ele Na vá cadeia. pra Bangu, né? Que ele vá pra cadeia, que ele fique lá eternamente. E que ele pague por tudo que ele já fez pra essa nação. Porque se tem alguém que o povo brasileiro precisa ter muito nojo num futuro próximo, é desse lixo chamado Jair Bolsonaro. Né, pessoal? Com certeza. Não tem como, depois de tanta desgraça, saca? Qualquer coisa que o povo pedir depois desse lixo, nunca vai ser demais. Sabe? Depois de todo esse sofrimento, cara. É isso, rapaziada. Nunca vai ser demais. Saca? Eu acho que por hoje seria isso. O vídeo já deve estar ficando longo. É isso aí. Eu agradeço de todo o coração a quem está assistindo a gente aí com frequência, aos comentários de todos vocês. Uma hora dessa eu quero trazer um vídeo agradecendo a todos e nomeando vocês aí, os nomes de vocês que eu vejo nos comentários, porque tem uns que comentam com muita frequência e assistem de fato a gente com assiduidade e é muito bacana ver, então vale a pena a gente agradecer. Um beijo no coração de cada um de vocês, se cuidem e 13 dias pra gente votar 13. Então 13 dias pra gente derrotar esse lixo. Dale, É Lulinha, valeu!